bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos aqui no programa Vidas e Profissões. Hoje, novamente, irei apresentar uma profissional aqui da nossa região, da Baixada Santista, que iniciou sua carreira aqui, que é a Natália Oliveira. E ela vai nos contar um pouquinho sobre a área de atuação dela. A profissão dela é terapeuta ocupacional. E caso vocês tenham aí alguma curiosidade ou alguma dúvida a respeito desse assunto, fiquem à vontade para interagir conosco. Os comentários permanecerão ativados ao longo de toda a nossa entrevista. E caso você não consiga assisti-la até o fim, nós manteremos ela salva aqui no IGTV. Então fiquem todos à vontade para interagir conosco. Caso vocês entendam que esse conteúdo seja interessante para alguém que vocês conheçam também, utilizem aqui o encaminhamento, né, que é um link que existe aqui dentro do Instagram. Ele está representado por um triângulo inclinado que você, clicando nele, consegue encaminhar essa live para as pessoas que você conhece. E assim, quando elas visualizarem, conseguem clicar no link e assistir a live junto conosco aqui ao vivo. Vamos lá. Estou só aguardando aqui a Nath entrar para conversar um pouquinho conosco. Olá, Dani, seja bem-vinda. Vou fazer aqui o convite. Oi, tudo bem? Tudo bem? Nath, você tá me vendo bem? Tá me escutando bem? Tô, deixa eu só aumentar aqui um pouquinho. Tô, e você? Tô bem também. Tá tendo algum retorno da minha voz aí? Não, tá tranquilo. Não? Ah, que bom. Porque ao vivo, né, a gente nunca sabe. É bom fazer os testes antes de começar, para que o pessoal não perca nenhum pedacinho do conteúdo, né? Você tá me ouvindo bem? Tudo bem, graças a Deus. Estou te ouvindo bem, te vendo bem. Tá bom. Vamos lá. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui no programa Vidas e Profissões ao vivo do Instagram para entrevistar mais uma profissional que iniciou sua carreira aqui na Baixada Santista, que é a Natália Oliveira. Vamos conversar um pouquinho antes de falar sobre a profissão dela, que é na área de terapia ocupacional. Primeiro, a gente vai conversar um pouquinho sobre a trajetória de vida dela, né? É uma trajetória muito inspiradora. Para quem não sabe, eu conheço a Nath desde os 9 anos. Então, já tem um tempinho. Mas, por esse motivo também, que acho que é importante a gente primeiro perguntar, né? A base, né? Que é a pergunta que eu faço para todas as pessoas que eu entrevisto aqui, que é: quem é você? Então, queria te perguntar, Nath, oficialmente, né? Quem é a Natália? Bom, boa tarde, né, para todo mundo aí que está assistindo a gente. É isso, né? A gente se conhece há muito tempo, mas para quem não me conhece, eu sou a Natália, sou terapeuta ocupacional. Eu nasci lá em Minas Gerais, mas muito pequenininha fui morar no Guarujá, e aí foi quando eu te conheci, né? Desde sempre, assim, a gente se deu muito bem, eu e a Bia. E acho que para, né, tentar resumir, assim, quem sou eu, desde sempre, uma pessoa que, acho que a Bia sabe bem disso, né? Uma pessoa que correu muito atrás de todos os objetivos, sempre me dediquei muito, uma pessoa, sou muito focada, e a partir daí, eu acho que desde sempre, tive muita clareza do caminho que eu queria trilhar. E aí cheguei onde estou hoje. E só para ilustrar para o pessoal que ainda não teve a oportunidade de te conhecer, você hoje atua como terapeuta ocupacional, né? Isso. Mas hoje no caso, você atua principalmente, se é que posso assim dizer, concursada, né? Vulgarmente conhecido por concurso público. Mas como foi que você chegou até aí? E só fazendo um parênteses para o pessoal,
até porque eu esqueci de falar agora no início, quero te agradecer por você ter aceitado estar aqui, né? Porque a gente já tinha conversado algumas vezes para conseguir trazer esse conteúdo que é bastante importante, né? Do meu ponto de vista, acredito que você também concorde comigo, né? É um assunto extremamente importante e que realmente faz a diferença na vida de muitas pessoas, muitas famílias. Então, eu queria muito que a Nath viesse aqui falar sobre a profissão dela, sobre como ela realmente muda a qualidade de vida das pessoas, e vocês vão poder entender um pouquinho melhor a partir desse momento, quando ela começar a explicar um pouquinho sobre o trabalho que ela faz, como ela faz, enfim. A profissão dela na vida real, né? A parte prática. Então, como foi a sua trajetória profissional? Como você chegou até o concurso? Tá. Bom, eu prestei vestibular em 2008, né? Prestei a faculdade mesmo, o curso de terapia ocupacional. Me formei na Federal de São Carlos. No curso de terapia ocupacional, né? Isso até é uma dúvida que o pessoal tem. Muitas pessoas me perguntam: nossa, mas você fez faculdade do quê? De psicologia, de fisioterapia? E não, terapia ocupacional é um curso mesmo. Infelizmente, pouco conhecido. Eu tenho até o costume de falar que geralmente as pessoas elas conhecem a terapia ocupacional só quando precisam dela, né? E o nosso grande objetivo é poder divulgar a nossa profissão. De fato, é uma profissão que preza muito pela qualidade de vida, né, das pessoas. E então eu fiz a faculdade, me formei em 2011, logo entrei na especialização, eu me especializei em neurologia, né, na parte mais de neurologia, tanto adulto quanto infantil. E logo que me formei, fui trabalhar no CRPI, que é um centro de reabilitação no Guarujá, que atende apenas crianças, né? E fiquei 1 ano lá, acabei passando no processo seletivo da ACD, que daí já é uma instituição maior, né, que as pessoas conhecem bastante. Fiquei na ACD, depois da ACD eu acabei indo para o Luci Montoro, que aqui em São Paulo, né, na unidade do Morumbi. Tem o Luci Montoro em Santos também, então o pessoal deve conhecer, que é uma instituição... Pertinho do Praia Mar, né? Isso, é uma instituição do Estado, né? Que também voltado para a reabilitação, né, dos pacientes. E acabei prestando o concurso e passei. Hoje eu já estou aqui na Prefeitura de São Paulo há 6 anos, né? E foi mais ou menos por aí, só que sempre eu trabalhei bastante, né? Então, assim, sempre eu estava na CD, mas também trabalhava em outras clínicas, estava no Luci Montoro e também trabalhava em empresas de cadeira de rodas. Então, sempre minha vida foi muito corrida e agitada. E graças a Deus, assim, né? Porque isso é bom, isso mostra que a TO, a terapia ocupacional, tem um campo muito vasto, tem bastante possibilidade de emprego. E por aí foi, estou há 6 anos na prefeitura aqui em São Paulo. Hoje eu trabalho na Secretaria Municipal de Saúde, aqui, na área técnica da pessoa com deficiência. Então, hoje aqui em São Paulo, o que eu faço especificamente, cuido de toda a parte de dispensação de cadeira de rodas fornecidas pelo SUS, né? Eu trabalho diretamente ligado à pessoa com deficiência aqui em São Paulo. Perfeito. A gente vai entrar até um pouquinho hoje no mérito com relação à profissão, né, que você exerce, justamente para poder apresentar um pouquinho mais do que você faz e como você faz para as pessoas, porque quando a gente passa pela fase da escolha da profissão, né, eu falo escolha porque é a cidade, né, que a gente acaba prestando vestibular, né, para quem tem esse desejo de prestar vestibular, de fazer um curso de ensino superior, é um momento muito difícil, porque existe uma pressão muito grande ali quando a gente está no ensino médio de descobrir qual a sua missão de vida ali, né? O que você quer ser quando você crescer? E aí você meio que tem que saber decidir ali até o fim do 3º colegial, já está para conseguir passar no vestibular. E na realidade, desde que eu te conheço, você sempre soube que você queria ser TO. Sendo que ninguém sabia o que era TO. E eu acho isso muito curioso.
porque, embora né, naquela época da escola, os professores diziam para nós, né? Ó, estude medicina, faça odonto, faça direito, engenharia, que são aquelas, não desmerecendo, obviamente, né? Sim. Mas são as primeiras, teoricamente, formações de ensino superior que são, teoricamente, top of mind, né? Que as pessoas lembram. Porque são, eu acredito que são as mais divulgadas, as mais incentivadas e as mais conhecidas, consequentemente. E você sempre soube. E eu lembro que uma vez até você comentou, eu conheço uma pessoa que já é TO e eu acho muito lindo o trabalho que ela faz. Então, eu acho que desde aquele momento, daquelas primeiras conversas que a gente teve, já desde a época da escola, você tinha muita certeza. E eu já colocando um pouquinho, que a gente chama, né, de pisar no mapa, do seu mapa, eu acho que você, essa sua certeza com relação ao que você queria fazer, de certa forma te ajudou a manter o foco e ter sucesso, né? É isso mesmo, né? Quando a gente estava na 8ª série, eu lembro que eu conheci uma terapeuta ocupacional, que ela chama Júlia. Eu digo que ela foi a minha musa inspiradora. Ela me apresentou a TO, e é isso, né? Na 8ª série, a gente ainda não imagina, a gente não sabe o que a gente quer fazer de faculdade, né? A gente nem pensa muito nisso. E tinha um pouco, né, no colegial mesmo, da gente sempre ser direcionado para as profissões mais comuns, assim, né? Então, engenharia, medicina. E eu lembro até uma época que eu pensei, até falei, poxa, medicina, né? Assim, a gente já pensa na questão financeira e tudo mais. É uma faculdade super difícil de entrar, mas você sabe que o resultado é um resultado muito bacana. Só que me faltava alguma coisa, assim. Então eu pensei já na época em fisioterapia, eu pensei em algumas coisas, mas desde a 8ª série eu tinha a questão da terapia ocupacional mesmo, porque era a única profissão que me brilhava os olhos. Assim, eu falava, nossa, essa profissão me traz o que de fato eu quero, que é pensar em qualidade de vida, que é estar ali junto com o paciente, pensando em como eu posso mudar a vida dessa pessoa. Então, para mim, eu tinha muito essa clareza. Eu acho que até tinha um certo preconceito meu até, porque não era uma profissão conhecida. Então, eu tinha um pouco de dúvida, assim, no fundinho do coração, que eu falava, gente, será que é isso mesmo? Será que é terapia ocupacional? Poxa, ninguém conhece, né? E não, eu Tem falei, não. emprego na área, né? Exato. Rola aquele medo, né? Ainda mais no Rola, rola esse medo. Eu falava, não, poxa, é isso que a gente falou um pouquinho no início, né? Eu sempre fui muito focada e eu sempre fui muito objetiva. Então, eu acreditei nisso, era o que de fato me fazia, assim, brilhar os olhos, era o que me despertava. E aí eu falei, não, é isso mesmo, foquei e consegui, né? Eu escolhi fazer a Federal de São Carlos ao UFSCar porque era a melhor do Brasil no meu curso. Então, eu já sabia que podia ser uma profissão, né, um pouquinho mais complicada em relação a reconhecimento. Então, eu escolhi fazer a melhor faculdade do Brasil na época. E isso também me ajudou bastante, né? Então, eu tive uma formação muito boa e, óbvio, que o resultado, ele foi muito satisfatório, sabe? Perfeito. Então, na realidade, quando você decidiu investir, no caso, porque é um investimento, né? Faculdade pública é um investimento também. Às vezes as pessoas não têm dimensão Não. do quanto é realmente difícil fazer uma faculdade pública também, porque tem muitos imprevistos que acontecem e você precisa, teoricamente, focar no estudo. Então, não dá para você trabalhar ao mesmo tempo, né? Tem matérias que são em um horário, matérias que são em outro, e você tem um custo também de moradia, é longe, né? O UFSCar, para quem não sabe, fica em São Carlos, né? Então, a Natália morou alguns anos lá, que foi durante o período que ela fez a faculdade, ficou longe da família, que também é algo que muitas vezes impede algumas pessoas de tomarem essa decisão. E às vezes é um pouquinho mais difícil de manter o foco, porque você tem toda uma questão de saudade, enfim. E outras questões, né, de saúde e tudo mais, que influenciam a nossa qualidade de vida. Então, eu acho que é importante também mencionar que não é simplesmente, vou decidir fazer uma faculdade,
a faculdade que é a melhor que tem é tal, e aí eu vou passar. Não, você tem que estudar, tem que se dedicar. A Natália sempre estudou, sempre tirou notas excelentes na escola. Então, não é fácil passar em faculdade federal. Isso também é algo importante a citar, né? Então, assim, quando a gente fala de foco, não é só saber o que você quer, mas se dedicar para que aquilo que você quer aconteça. Então, houve uma dedicação de muito tempo para que isso acontecesse e ela, de fato, conseguiu ingressar na faculdade, que é uma coisa, permanecer é outra, e concluir, se formar é outra. E aí, depois, vem essa parte de ingressar no mercado de trabalho. Né? Que aí você teve que retornar para cá, para a Baixada, e buscar uma oportunidade, né? Uhum. Acho que isso é muito importante, assim, a faculdade de terapia ocupacional é uma faculdade integral, né? Então, realmente eu tinha aula o dia inteiro, não tinha possibilidade de trabalhar junto, nada disso. Eu podia fazer, eu podia participar de projetos na faculdade, né? Eu cheguei a participar de projetos que tinham bolsas e tudo mais, porque de fato é isso, né? Meus pais na época tinham que me manter em outra cidade, tem toda uma questão. E assim, também me trouxe uma bagagem, uma experiência muito grande, né? Então, morar em república, tudo isso acabou que me trouxe alguns conhecimentos até para chegar onde eu cheguei, para poder desempenhar de uma forma bacana o meu trabalho. Então, tudo é aprendizado mesmo, sabe? Então, eu tenho muito orgulho, de fato, assim, da minha trajetória. E óbvio que depois que eu me formei, acho que em nenhum momento você pode parar de estudar, né? Então, fazer a pós-graduação, fazer diversos cursos. Acabei indo para os Estados Unidos participar de congresso e tudo mais. Então, tudo isso valoriza muito, né? Principalmente quando a gente pensa em uma profissão que não é tão reconhecida. Acho que para você poder falar com muita propriedade sobre o seu trabalho, você tem que estudar, né? Você tem que ter muita certeza do conhecimento que você tem. E é a partir disso que você consegue ter segurança para divulgar a sua profissão, sabe? Com certeza. E faz toda a diferença no mercado de trabalho, né? Quando você se sente segura para falar sobre aquilo que você faz. Você já está à frente de muitas pessoas. Sim. As pessoas às vezes procuram falando assim, acho que eu preciso fazer um curso de oratória. Não necessariamente. Às vezes você precisa se sentir seguro com relação àquilo a mensagem que você quer passar. E ter um propósito, né? A gente estava até conversando sobre essa questão antes, porque tá muito na moda fazer live, né, pessoal? Venhamos e convenhamos, né? Então, participar de live, infelizmente, acabou se tornando algo, às vezes, sem algo fútil, né? Sem o devido merecimento, digamos assim. E existe uma forma de fazer isso que é levando conteúdo para as pessoas, levando conhecimento, e que tem muitas pessoas fazendo de forma bacana. Então, quando eu convidei a Nath também pela primeira vez para participar aqui, foi algo que a gente considerou, porque a profissão dela, assim como de muitas pessoas, é algo muito sério. E para que as pessoas venham até aqui e se coloquem à disposição durante praticamente 1 hora, né? E fora o preparo que tem antes, né? Que a gente elabora todo o roteiro, enfim, conversa e trabalha mesmo essa questão que a gente vai propor aqui, que é justamente para levar o conhecimento. Existe um tempo, uma energia que é desprendida. Então, tudo isso é feito com muito carinho. E então, quando a gente leva em consideração essa questão de se apresentar, de falar um pouquinho do que você faz e de como você faz, eu acho que é importante também mostrar para as pessoas que existe esse caminho, né? De criar essa autoridade dessa forma também e se sentir seguro para falar. Porque uma vez que você sabe o que você faz e você ama, é o que você falou, tinha um brilho nos olhos, né? Você faz de uma forma natural e todo mundo vai gostar. Né? As pessoas que estão ali à disposição para escutar e querendo aprender um pouquinho mais vão ter o maior prazer em escutar. Então, isso é muito bacana. Bom, e como né? Aí eu vou perguntar. Melhor perguntar primeiro o que significa a terapia ocupacional? O que significa esse termo para você? A terapia ocupacional, basicamente, vou tentar dar uma resumida, né? É uma profissão da saúde e o nosso grande objetivo é trabalhar a autonomia e independência dos nossos pacientes, né? Então, a terapia ocupacional, ela está relacionada à reabilitação, relacionada à inclusão. É uma profissão muito vasta. Eu, especificamente, trabalho na área da pessoa com deficiência, né?
mas tem terapeutas ocupacionais que atuam mais na saúde mental ou na parte mais social, né, da inclusão. Então, é muito amplo. O nosso grande objetivo, como eu falei, é autonomia e independência. Então, assim, para tentar dar um exemplo, para ficar mais claro para as pessoas, vamos supor, um paciente que sofreu aí um acidente de carro, né, e ele ficou com teve uma lesão medular, por exemplo, ficou com uma sequela aí neurológica, né, uma sequela motora, por exemplo, e ele não consegue mais desempenhar as atividades que ele desempenhava antes de forma independente, né? Então, eu costumo falar, a gente não tem ideia das atividades do nosso dia a dia que a gente faz porque elas são muito automáticas. Então, por exemplo, escovar os dentes, tomar banho, se vestir, a gente faz isso de uma forma muito automática. E a partir do momento que você tem uma sequela e você precisa de alguém para te ajudar a fazer essas atividades, a coisa muda muito de figura. Então, a terapia ocupacional, ela entra para readaptar a vida dessa pessoa. Então, o que a gente vai fazer, a gente vai pensar, poxa, que forma eu posso pensar e ajudar o meu paciente a ter independência nessas atividades? Né? A gente sabe que é complicado você depender do outro para fazer coisas básicas que você fazia antes, né, sozinho. E aí, a partir disso, eu sempre falo isso, até nos cursos que eu dou, é muito importante a gente ouvir o nosso paciente, né? Ele é o papel principal da reabilitação, então eu sempre escuto muito o meu paciente e eu falo com ele, o que de fato impacta na sua vida? O que você sente falta? O que você quer melhorar? E ele vai falar, poxa, eu quero escovar os meus dentes sozinho. Vou falar, então tá bom, então junto com você a gente vai pensar numa forma de fazer isso. Então eu gosto de dar esse exemplo porque, assim, por exemplo, para até diferenciar, o fisioterapeuta, ele vai focar muito no movimento, né, no exercício. E a terapia ocupacional também vai focar no exercício, mas com um objetivo maior, que é o objetivo da atividade. Então, que movimento eu preciso ter, que exercício eu preciso ter para, de fato, conseguir fazer o movimento de escovar os dentes sozinho. Então, o que eu preciso pensar em adaptação para esse cara conseguir tomar banho de forma mais independente possível, né? Então, junto com o meu paciente, eu vou construindo isso. E não é só as atividades do dia a dia, pensar em atividades do dia a dia adaptada, mas também pensar, às vezes o cara vai precisar de uma cadeira de rodas, né? Então, que cadeira de rodas especificamente ele precisa, que vai trazer essa independência para ele? Acho que muita gente não sabe disso, né? O pessoal costuma ir em loja comprar cadeira de rodas, acha que é que nem escolher um sapato. Você vai lá, escolhe, pronto. E não é assim, né? Tem toda uma avaliação específica. Eu preciso pensar anatomicamente qual vai ser a melhor cadeira e o que isso vai impactar. Não adianta nada eu treinar meu paciente para as atividades do dia a dia, mas ele não conseguir, por exemplo, se locomover sozinho, ele não conseguir ir no mercado, ele não conseguir ir no shopping, né? Pensar na parte social é muito importante, pensar em acessibilidade é muito importante. E a terapia ocupacional, ela vem para trabalhar tudo isso, né? Então, desde a parte mesmo da reabilitação, mas também a parte da inclusão, que isso é muito importante, né? Porque a pessoa precisa se sentir parte novamente, mas de um jeito novo. Uhum, é isso. A gente vem mesmo para, de fato, junto com o paciente, construir uma nova realidade, né? Então, o que é importante para ele e junto com ele a gente vai traçar um objetivo terapêutico. Então, esse é o grande objetivo da minha profissão, né? É sempre focar na independência e autonomia e como que a gente vai construir isso com ele, sabe? Junto. Que bacana, gente. É muito lindo isso. Ai, e como... aí eu vou entrar na parte prática já, que eu acho que é bacana, já que você deu alguns exemplos, acho que já ficou bem claro para o pessoal qual o seu objetivo. Né? Então, seu objetivo, só para reforçar, é tornar a vida das pessoas que sofreram alguma sequela motora um pouco mais fácil, digamos assim. É tornar aquela pessoa mais independente, ter mais autonomia, fazer mais atividades sozinhos, enfim. Uhum. E como é ser a TO, né? Que a gente popularmente fala TO, né? Que aí abrevia, né? Terapeuta ocupacional. Como é ser TO na vida real? Assim, na pele?
Como foi para você? Porque uma coisa é fazer a faculdade, Sim, né? sim. Embora lá tivesse uma certa prática, mas depois na profissão mesmo, no dia a dia. Acho assim, né? Para mim, por essa questão, né? Eu sempre soube muito o caminho que eu queria traçar. Então, eu tinha clareza. Quando eu fui fazer a faculdade, meu grande objetivo era trabalhar na CD. Né? Tinha aquela coisa que eu assisti o Teleton no SBT e eu falava, nossa, eu quero trabalhar nessa instituição. Então, eu tinha essa clareza de qual área da TO eu ia seguir. Então, eu acabei focando nisso, me especializei e tudo mais. Mas eu digo assim, eu falo, se eu não tivesse passado pelo CRPI no Guarujá, talvez a minha trajetória profissional fosse completamente diferente, né? Lá foi o meu primeiro emprego, lá de fato foi quando eu fui entender o que era CTO na prática, e isso me trouxe muita bagagem para depois conseguir alcançar outros objetivos, que aí de fato eu consegui trabalhar na CD e por aí foi. Mas o CRPI foi o grande start, assim, eu falo, poxa, eu aprendi muito com uma TO que tinha lá, né? Que ela ainda trabalha lá, que é a Laís. Ela me ensinou coisas, assim, da prática dela que eu trago comigo até hoje, né? E isso me dá essa bagagem. Eu falei, eu sou muito grata às pessoas que passaram pela minha vida profissional, porque eu aprendi muito, né? Então, hoje, ser TO na prática, para mim, é algo incrível, né? Eu vejo, eu falo, eu tenho muito espaço. Eu consigo desempenhar minha profissão de uma forma muito bem sucedida, né? Eu vejo o quanto eu consegui, por exemplo, construir coisas aqui em São Paulo, dentro da onde eu tô, dentro da secretaria, que talvez, que antes não tinha mesmo, não é nem talvez, antes não tinha. Então a gente consegue avançar com coisas aqui no município em São Paulo, graças também à minha bagagem, né? Graças às pessoas que passaram e me ensinaram tanta coisa, sabe? Então, ser TO na prática, para mim, é algo incrível. Eu consigo ver o impacto que eu tenho, assim, que eu causo na vida das pessoas, mas também na sociedade, né? Então, brigar por uma sociedade mais igualitária, brigar pelos direitos da pessoa com deficiência, é algo que para mim é muito a história do brilho nos olhos, né? É algo que para mim tem muito valor. Então, eu falo, poxa, poder estar nessa luta da pessoa com deficiência é algo que me dá assim uma vontade de continuar. E eu falo, CTO na prática para mim é algo muito rico, né? Eu acho que dá para perceber a forma que eu falo isso, assim. Eu amo meu trabalho, eu amo a minha profissão. E eu até falo isso, eu falo, gente, para as pessoas que estão estudando, né, que estão na TO aí estudando, é um caminho longo, né? Mas quanto mais a gente se especializa e mais vontade a gente tem de fazer a diferença na vida das pessoas e na sociedade, o resultado disso é incrível, né? Eu vou dormir todos os dias e falo, caramba, hoje eu fiz coisas incríveis, e eu tô conseguindo fazer a diferença no mundo, sabe? É. Ai, que lindo. Difícil, difícil estar aqui, gente. Mas vamos lá. Eu vou entrar numa questãozinha que não estava aqui nas perguntas, mas eu tenho certeza que você vai comentar, porque não vai ser bem uma pergunta, vai ser mais uma questão de comentar mesmo. Dentro desse trabalho que você faz, você ensina outros profissionais a prescreverem cadeiras de rodas. E eu não sei se as pessoas têm, talvez, dimensão de que é necessário prescrever uma cadeira de rodas. Você entende o que eu quero dizer? Entendo, Então, entendo. assim, talvez se você pudesse falar, só comentar algo a respeito disso, o que é a prescrição de cadeira de rodas, porque entra um pouco naquela questão que você mencionou antes, não é só chegar numa loja e comprar. Uhum. Então, você pode explicar um pouquinho sobre isso? Posso sim. Exatamente, né? Eu dou cursos onde eu ensino terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas a avaliarem, né? Acho que antes da prescrição da cadeira de rodas tem a questão da avaliação, então, de avaliarem e fazerem a prescrição correta de um equipamento, né? A cadeira de rodas, ela é um item muito importante mesmo na vida da pessoa com deficiência. E infelizmente ainda hoje as pessoas elas usam uma cadeira, muitas pessoas, muitos mesmo, muitos pacientes usam cadeiras de rodas inadequadas. E isso tem um impacto muito negativo na vida das pessoas, né? Tanto socialmente, porque daí com uma cadeira inadequada ela não vai conseguir ter uma vida social ativa, né? E a parte motora também. Então isso traz uma série de consequências muito negativas, né? Para
coluna do paciente, para o quadril do paciente. Então, a gente poder pensar numa prescrição adequada é muito importante para a qualidade de vida do nosso paciente, né? Quando eu comecei com os meus cursos de cadeira de rodas, algumas pessoas falaram para mim, poxa, ser especialista em cadeira de rodas é algo muito raro aqui no Brasil. São poucas terapeutas ocupacionais que, de fato, são especialistas em cadeira de rodas e equipamentos assistivos, que a gente fala, né? E você vai ensinar, você vai fazer curso para ensinar as pessoas a fazerem isso? Não precisa, sabe? Imagina, é um campo tão restrito, para você é bom você não ter tanta gente com esse conhecimento. E daí eu não dou o curso sozinha, eu dou com a minha dupla, que é a Luciana, que também é terapeuta ocupacional. E desde sempre o nosso objetivo é capacitar as pessoas. Então, quanto mais terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas com mão de obra qualificada, né, principalmente nessa parte de cadeira de rodas, mais pacientes serão beneficiados. Então, eu vou conseguir, exato, eu vou conseguir divulgar o meu conhecimento, mas eu consigo impactar cada vez mais outras pessoas que precisam de cadeira de rodas, né? Então, eu me orgulho, eu amo o que eu faço, eu amo ensinar, eu amo dividir o meu conhecimento, porque eu quero que tenha cada vez mais pessoas especialistas nessa área, né? Porque a gente sabe que isso vai influenciar muito na qualidade de vida do meu paciente e dos pacientes dos outros terapeutas, né? Dos outros seres humanos, né? E das famílias que estão ali convivendo. Eu assisti uma live que você fez, que você estava falando justamente sobre os tipos de almofada, que são diferentes e têm propósitos diferentes. Aí você mencionou a altura do encosto, a altura também do braço, do apoio. Então, o material que é feito a cadeira, porque cada cadeira é apropriada para uma determinada atividade, um determinado propósito, né? Então, realmente, assim, é necessário haver um estudo, né? Não é assim, olhar, é isso. Não. Então, por isso que eu queria que você tivesse, realmente, que você falasse sobre isso, que foi o que você fez agora, para esclarecer que é um trabalho raro, é um conhecimento técnico específico e que no Brasil ainda falta muita qualificação profissional para essas pessoas. Falta. E mesmo as pessoas que trabalham na área. Então, assim como você teve essa iniciativa de se colocar à disposição para ensinar sobre esse assunto, bem como outras colegas da sua profissão que fazem isso junto com você, é algo de se admirar. E eu espero, sinceramente, que seja um exemplo para outras pessoas de outras áreas também, porque ainda existe, infelizmente, uma sensação, às vezes, de medo, acredito eu, que a pessoa tem assim, mas aí eu vou alimentar informação para minha concorrência, sabe? E, tipo, todo mundo mora na mesma sociedade, então é até triste pensar que tem pessoas que ainda guardam para si o conhecimento, né? Então, eu espero que isso que a gente está conversando aqui também, de alguma forma, toque o coração de quem está nos assistindo, para também fazer o mesmo, né? Cada um na sua área, quem sabe. Mas eu falo aqui às vezes, e eu acredito muito nisso, o conhecimento é uma das poucas coisas que quando a gente compartilha, se multiplica. Então, faz realmente diferença na vida das pessoas, né? Então, parabéns. Sim, obrigada. Eu fico muito feliz, assim, eu falo na live que eu fiz, né, com a Rebeca, a gente falou muito isso, nos cursos que eu dou, a gente fala muito isso da cadeira de rodas, especificamente, que assim, quando você prescreve uma cadeira de rodas adequada, quando a pessoa que está usando a cadeira, né, ela chega num lugar, todo mundo vai olhar para ela e não para a cadeira dela. Então, quando você chega num lugar que, né, você está de cadeira de rodas, e as pessoas elas reparam na sua cadeira primeiro, antes de olhar para você, né, tá errado. Então, assim, a cadeira de rodas, para quem precisa, ela é parte integrante do teu corpo, né? Assim, poxa, faz parte do seu corpo. Ela não pode ser destaque, sabe? Ela não pode ser destaque antes da pessoa. Primeiro tem que olhar a pessoa, a cadeira ela tem que vestir essa pessoa, né? Então, eu acho incrível, assim, porque... E eu gosto de falar isso no meu curso. E quando os meus alunos falam para mim, nossa, eu nunca tinha parado para pensar que primeiro tem que ser a pessoa e depois a cadeira.
e elas entendem isso, os meus alunos entendem isso, eu falo, nossa, eu alcancei o meu objetivo, sabe? E eu fico muito grata de ver, assim, profissionais, ótimas fisioterapeutas que trabalham comigo, ótimas terapeutas ocupacionais, que falam assim, nossa, Nath, obrigada, sabe? Obrigada por ter compartilhado com a gente isso, assim. E eu vejo o resultado, eu vejo como era no início e como elas estão trabalhando agora, eu falo, nossa, que evolução, sabe? E isso me dá, assim, um sentimento muito bom mesmo, eu fico muito contente. É gratificante, né? Porque você sabe que aquilo de fato vai gerar, é o que você falou, qualidade de vida melhor em todos ali, até na pessoa que está empurrando a cadeira, né? Que é uma coisa que você até comentou também. Porque a pessoa que acompanha, quando é necessário, né, haver um acompanhante, ela também sofre consequências quando a cadeira não está adequada. E Sim, isso sim. prejudica todos os envolvidos, né? Gera um estresse, gera realmente problemas físicos, né? Então, é muito importante. Acho que não só físicos, né? Mas assim, uma questão emocional, né? A pessoa já está numa condição complicada ali. E a gente tem que pensar de fato, né? Isso é qualidade de vida. E quando eu vejo, assim, eu falo, poxa, tem tantos. As pessoas não imaginam. Tem cadeira de rodas que pesa 4 quilos. Tem cadeira de rodas que, infelizmente, ainda hoje pesam 20 quilos, né? Tem diferentes materiais. E, infelizmente, hoje, o que a gente mais vê são pessoas usando cadeiras de aço, sabe? Cadeiras de aço está super ultrapassado. No nosso curso, a gente até dá um exemplo. A gente fala, poxa, por que a gente não vê mais na rua carro de 1930, mas a gente ainda vê cadeiras que lá de trás, entendeu? Porque é isso, assim, infelizmente ainda hoje a gente tem poucos profissionais especialistas nessa área, e não só profissionais, eu acho que a sociedade em si precisa ter esse conhecimento, né? Para a gente poder brigar por materiais de qualidade e tudo mais, sabe? Então, Sim, investimentos nessa área, né? Nesse estudo. Porque tudo que é novo, tudo que é inovação tem, né, exige um investimento em pesquisas, enfim. E tudo que é novo é caro. Então, às vezes, o acesso a esses produtos melhores, né, digamos assim, que realmente promovem essa qualidade, esse bem-estar, tanto do paciente quanto da família, talvez eles sejam menos acessíveis por questões financeiras também. Tem um pouco, assim, por exemplo, aqui em São Paulo, e eu falo isso com muito orgulho, assim. Aqui em São Paulo, a gente trabalha com 5 empresas de cadeira de rodas que fornecem cadeira pelo SUS. A gente fornece aqui, né, aqui em São Paulo, a gente fornece cadeiras de alumínio, a gente fornece as almofadas de ar que previnem feridas e tudo mais. Isso a gente tem aqui em São Paulo, né? Eu fico ainda muito chateada de ver outros municípios com potencial que não tem, por exemplo, no Guarujá mesmo não tem essa dispensação, entende? Em Santos também ainda é muito restrita a dispensação de equipamentos pelo SUS. Então, eu preciso capacitar profissionais que me ajudem nessa briga, né? Assim, teve, por exemplo, um curso meu que uma TO de Cubatão fez o curso e ela falou, nossa, eu não imaginava que existe a rede da pessoa com deficiência, eu não imaginava que pelo Ministério da Saúde a gente poderia dispensar coisas de tão boa qualidade no SUS. E eu digo, sim, vem aqui conhecer como a gente faz, eu posso te ajudar a pensar, fazer isso no seu município. Esse é o meu grande objetivo, né? Assim, não é só São Paulo, mas a gente conseguir passar esse conhecimento para o Brasil todo, para as pessoas saberem se aqui em São Paulo funciona tão bem e os pacientes daqui têm equipamentos de boa qualidade mesmo, não estou vendendo peixe, são equipamentos muito bons mesmo. Se você for comprar, de fato é caro, mas a gente consegue dispensar isso pelo SUS aqui. Por que não fazer isso em outros municípios do Brasil, sabe? Então, esse é o meu grande objetivo. Então, assim, aqui a gente é referência de fato, mas eu quero ajudar outros municípios a serem também, sabe? Não, perfeito, excelente. E levando em consideração essa sua experiência, né? Tudo isso que você viveu, diferentes áreas de trabalho e tudo mais, como que você enxerga hoje o mercado de atuação do profissional? Porque hoje você, na sua área, trabalha a serviço, teoricamente,
do estado, né? Do município, sim. Do município. Uhum. Mas você já prestou serviço, né? No caso, eu não lembro se no CRPI você era CLT ou era autônoma. CLT. CLT. Então você já foi CLT, já foi autônoma, né? Já atendeu particular, né? Agora é concursada, também é professora, né? Ou seja, você dá cursos. Uhum. Como que você enxerga esse mercado hoje para atuar? Existe alguma forma que seja tipo melhor ou ideal para uma terapeuta ocupacional trabalhar no Brasil? Não, acho que não. Acho que vai muito do perfil de cada profissional, entende? Eu tenho amigas que são autônomas e estão bem na profissão, tenho amigas que são CLT e estão bem. Acho que é muito relativo, né? Eu, sim, já passei por todas as áreas, e é muito complicado, assim. Acho que não tem uma área específica, sabe? Ah, ser CLT é melhor ou não. Depende muito do objetivo da pessoa, né? A gente sabe que CLT tem algumas vantagens, mas também ser autônomo tem outras vantagens. Claro, ser concursada hoje me dá uma segurança, né, profissional muito boa, mas também não vivo só disso, né? Hoje eu sou concursada, mas eu ainda atendo particular. Durante muito tempo, mesmo estando no concurso, eu trabalhava em empresa de cadeira de rodas, né? Então, assim, hoje eu ainda sou concursado, mas atendo particular, sou professora, então eu ainda acabo transitando aí por todas as áreas. Eu acho que é muito do perfil de cada um, sabe? Tem pessoas que falam, eu não quero ser concursada, ainda rola um certo preconceito com o funcionário público, né? Porque a gente ainda tem, infelizmente, aquela imagem de que funcionário público não trabalha e tal. Existe esse preconceito. E eu falo para as pessoas e para as minhas amigas, eu falo, nossa, eu tô ali para fazer a diferença, sabe? Eu quero que as pessoas olhem para mim e falem, poxa, vale a pena pagar o salário dela porque de fato ela faz diferença ali, sabe, para aquelas pessoas. Você faz mutirão, já vi várias vezes no fim de semana, você trabalhando loucamente. Já, Você pode, até já foi. falando, a gente já está há 42 minutos aqui, mas acho que dá para dar uma pinceladinha. O que são os mutirões que você faz? Aqui em São Paulo a gente faz os mutirões de cadeira de rodas, né? Que eu acompanho desde o início, muito de perto. No início, lá atrás, a gente fez alguns cursos para capacitar os terapeutas que iam estar nesses mutirões. E os mutirões é quando a gente fala, né? Aqui em São Paulo tem polos específicos, que é onde a gente chama os pacientes que estão naquela fila de espera do SUS, né? Por uma ordem cronológica, para a gente fazer a avaliação adequada e fazer as medidas das cadeiras que eles precisam. Às vezes, além da cadeira, precisa da adequação postural, que daí são suportes mais específicos. E aí, nesses polos, né, nesses mutirões que a gente fala, é onde esse paciente vai para fazer esse processo, entendeu? Então, ele faz a avaliação, depois ele vai provar a cadeira, para a gente fazer os ajustes que ele precisa, para depois, de fato, ele levar essa cadeira embora, né? Então, é o que eu falei no começo, não é vai lá e pega, sabe? Tem todo um processo para isso, um processo muito específico, né? E eu preciso que terapeutas especialistas estejam ali comigo para fazer isso, sabe? Falo, eu sou só um grãozinho de areia, o meu objetivo é capacitar as pessoas. E ver o resultado disso, no início a gente tinha muito problema aqui em São Paulo de qualidade das coisas que eram feitas, e hoje a gente quase não tem reclamação, assim, sabe? A gente fala, a gente conseguiu mudar também a empresa que trabalha com a gente, que é super parceira, a gente conseguiu melhorar a qualidade que é fornecido. Então, eu bato muito nessa tecla. Quando você tem certeza do seu conhecimento e você tem segurança do seu saber, você consegue mudar muita coisa, entendeu? Você tem condições de brigar com as empresas e falar, olha, o que você me dá não é bom, eu preciso que você melhore. Mas você só consegue fazer isso quando você tem segurança do seu conhecimento, entendeu? Não, com certeza, até porque você precisa argumentar, né? Precisa mostrar os dados, né, efetivos com relação àquilo e você precisa se informar para isso. Então, é muito importante. Perfeito. Você tem alguma dica para passar para as pessoas que talvez estejam nos assistindo, que queiram estudar terapia ocupacional ou que tenham ainda alguma curiosidade a respeito do assunto? Tem alguma dica? Eu acho que é importante, assim, né? Quando você vai, para quem for assistir, enfim,
for escolher a profissão, assim, eu acho que é importante você ler bastante, você ter segurança das decisões que você vai tomar, das suas escolhas, é você tirar dúvidas com pessoas que já estão no ramo, né? Até para te dar um norte aí de que caminho seguir. Acho que isso faz toda a diferença, né? Acho que eu tive esse apoio lá atrás também. Quando eu falo daquela pessoa, né, da Júlia, que foi quem me inspirou a escolher a TO, eu tinha esse espaço com ela de poder conversar sobre, de poder ouvir a experiência dela. Então, eu acho que isso é uma dica importante. Se você pensa em fazer, independente da faculdade, converse com pessoas que já estão no ramo, né? Isso te dá um norte muito legal. Leia sobre, vá atrás de notícias. Então, acho que essa é a dica que eu dou, assim. Tem alguns filmes legais também. Por exemplo, tem um filme que chama Os Intocáveis, que eu gosto muito, que depois, para quem, né, tiver curiosidade de assistir, conta um pouquinho, não da TO, mas conta um pouquinho da vida de uma pessoa cadeirante, né, de como é isso, e ele acaba conhecendo um amigo que acaba tendo uma trajetória, é um filme muito legal. E por aí vai. Então, acho que é legal, assim, você se envolver no assunto, você estudar antes de tomar qualquer decisão, sabe? Para você ter segurança mesmo. Uhum. Eu até ia fazer um adendo anteriormente, eu fiquei meio preocupada com o horário e pulei esse adendo, mas agora que eu vi que vai dar tempo, eu vou comentar. Eu lembro que uma das coisas que você mencionou para mim há um tempo atrás foi que um dos detalhes, que não é bem um detalhe, né, mas um dos detalhes que fazem a diferença quando você fala sobre essa questão de prescrição, entrando mais a fundo na prescrição de cadeiras de rodas, é pensar que quando você prescreve, por exemplo, para uma pessoa mais jovem, você tem que, para uma criança, né, você tem que pensar que essa criança vai crescer. Então, assim, eu queria até deixar isso bem assim, reforçar, porque a gente não sabe nem quantas pessoas vão assistir essa entrevista que a gente está fazendo, né? Mas que acho que é um detalhe que às vezes passa em branco. E você falou isso para mim algumas vezes, embora eu não seja da área, mas a gente conversa, né? Então, eu acho que é importante até, de repente, se você tiver alguma dica com relação a isso, ou a talvez pensar um pouco fora da caixa, porque embora as pessoas tenham o maior carinho, às vezes, na área em prescrever a cadeira, às vezes elas não têm esse discernimento, não sei, às vezes não tem um insight de que a cadeira não é imediata, ela não chega no dia seguinte, ela demora para chegar, uma vez que ela é prescrita. Então, não sei se você quer falar um pouquinho sobre isso, mas a gente ainda tem aí 10 minutos, então se quiser explorar, fica à vontade. Acho que assim, é um assunto, vou tentar dar uma resumida, né? Mas assim, acho que depende um pouco, assim, e aí entra a questão da avaliação, né? Da avaliação bem feita. Tem crianças que são crianças mais ativas e ela precisa ter uma cadeira que seja a medida mais exata dela, para ela ter condições boas para tocar a cadeira de forma independente, né? Tem outras crianças, por exemplo, que não tem condição de tocar a cadeira e tudo mais, e aí na minha avaliação eu consigo pensar de fato numa cadeira um pouquinho maior, para durar mais tempo, pensando que às vezes a família não vai ter condições de comprar outra, ou que até pelo SUS, né, a gente consegue trocar a cadeira, o equipamento a cada 2 anos pela portaria do Ministério. Então eu preciso ter muito cuidado na minha avaliação de pensar quando é criança para quem que eu estou indicando. Eu estou indicando a cadeirinha para um paciente que é bem ativo, que ele precisa da cadeirinha para ser independente, vou precisar de uma cadeira um pouco mais certinha mesmo ali na medida. Um paciente um pouquinho mais dependente, que não vai ter condição de tocar a cadeira, eu posso pensar numa cadeira que vai ter uma durabilidade maior, uma cadeira um pouco mais larga, né? Então, tudo isso está muito vinculado à avaliação, né? Desde criança, adulto, pacientes mais idosos. Então, eu preciso ter muito cuidado mesmo na hora de fazer a indicação do meu equipamento e qual é o meu objetivo terapêutico, né? Então, é uma cadeira que vai durar mais tempo para um paciente mais dependente ou não? É um paciente mais ativo e, de fato, eu preciso de uma cadeira bem compacta para não ter problema aí, pacientes adultos, né? De acessibilidade, de portas de prédio, elevador. A gente sabe que os prédios novos, né? As portas são mais estreitas. Então, eu preciso ter cuidado. Não é só indicar a cadeira. Eu preciso pensar muito na questão da acessibilidade, né? Porque a vida social é muito importante, né? Para o nosso emocional, a vida social conta muito. Então, eu preciso, de fato, ter muito cuidado na minha avaliação para eu indicar certinho o equipamento, né? Que mais vai atender as necessidades do meu paciente, sabe?
Não, perfeito. Tem que entender como é a vida daquele indivíduo, né? Porque É muito, cada isso um é muito tem. personalizado, entende? É muito É, personalizado. teve uma pessoa aqui que comentou essa questão que você falou agora do tamanho das portas, né? Ó, a largura da cadeira de rodas, porque os prédios, às vezes as pás não entram no elevador, e nos banheiros. Nossa, É isso, a gente tem que saber muito direitinho. Eu sempre falo para os meus pacientes, falo assim, bom, olha, qual é o tamanho da porta, a largura da porta do banheiro da tua casa, a largura da porta de entrada. Uma coisa até a gente fala isso no curso, às vezes a gente fala assim, olha, você pode medir a largura? E o paciente fala, poxa, o paciente, o cuidador, eu não tenho como medir a porta. Pega um barbante, mede para e mim com um barbante traz. Boa e ideia. traz para eu pensar se o equipamento que eu tô te indicando de fato vai ser acessível para você, sabe? E é isso, assim. E, infelizmente, como tem muitas prescrições erradas, as pessoas têm a ideia de que tem que pedir cadeiras muito largas para durar mais. E eu sempre dou esse exemplo. Eu falo, quando você vai comprar uma calça jeans, você não compra uma calça jeans pensando que você vai engordar. Você compra uma calça jeans do tamanho que você precisa. Então, por que cadeira de roda você tem que prescrever uma cadeira tão maior assim, pensando que o paciente pode dar uma engordadinha, sabe? E isso vai impactar de fato em acessibilidade. Então, eu preciso pensar em todos os aspectos mesmo para eu ter sucesso na indicação do meu equipamento, sabe? Nossa, maravilhoso. Ai, Nath, eu amei esse bate-papo que a gente teve aqui Também. sobre esse assunto, que é um assunto tão importante, sobre a sua profissão, a sua trajetória profissional dentro da área da saúde, né, como terapeuta ocupacional. Quero te agradecer novamente por você ter aceitado participar aqui ao vivo do programa Vidas e Profissões e te parabenizar, porque eu acho seu trabalho muito lindo. Mas eu Obrigada. não quero chorar, porque a gente se conhece há muito tempo, então eu sei que eu vou ficar emotiva, então eu só quero realmente te parabenizar. Obrigada. Ai, Obrigada. e, enfim. E aí, para quem está nos assistindo, caso tenha aí alguma dúvida, curiosidade, queira entrar em contato com a Nath, às vezes até para saber um pouquinho mais sobre esse curso, né, que ela ministra, que é tão bacana, como que essa pessoa pode entrar em contato com você? Pode me chamar no meu Instagram, né? Que é Natália, com th.t.o. E é o que você marcou, né? Que é Natália TO. E pode me mandar mensagem se quiser tirar alguma dúvida, quiser saber mais sobre o meu trabalho, eu estou super à disposição. Então, muito obrigada. Espero que o pessoal tenha gostado. Caso vocês que estejam aí nos assistindo tenham achado esse conteúdo bacana, compartilhem com as pessoas que vocês conheçam, faça com que essas informações alcancem ainda mais profissionais da área da saúde, para que mais pessoas tenham acesso aos seus direitos, né? Como esse da cadeira, de pedir a cadeira pelo SUS, e também tenham mais acesso a essas informações que são importantes para a prescrição da cadeira de rodas ideal, independente da sua cidade, do seu estado, é muito importante. Então, por favor, compartilhem. Tem aqui um símbolo no cantinho inferior, que é um triângulo inclinado, você pode clicar, encaminhar para as pessoas que você conhece, talvez que sejam da área da saúde, e que possam aí também compartilhar com outras pessoas para disseminar esse conhecimento, que é muito importante. Então, gratidão a todos que nos assistiram. Obrigada novamente, Nath, por estar aqui participando. Um beijo, Obrigada. sucesso, saudades. E quem sabe a gente não marca para conversar mais um pouquinho sobre esse assunto. Sim, queria agradecer quem assistiu a gente. Eu vi que a Paty comentou. Paty, um beijo. A Gi também. E é isso, gente. Obrigada. E estamos à disposição. Quem sabe a gente marca mais um. Sim, vamos conversar. Se vocês estão assistindo aí também tiverem alguma curiosidade ou algum tema que gostariam que a Nath também abordasse aqui, fica à vontade para enviar no privado, para mim ou para ela. E a gente se ajeita aí na agenda para trazer mais conteúdo para vocês. Uhum. Tá? É. Um beijo a todos, sucesso e até a próxima. Até.